Hoje estamos com o vereador Ítalo Moreira, de Sorocaba. Eu peço ao Ítalo que se apresente. Primeiramente, queria agradecer ao jornalista Domit, é uma oportunidade de estar aqui no Jornal Acorda Brasil. Agradeço, meu irmão, pelo convite. Sou vereador Ítalo Moreira, da cidade de Sorocaba, tenho 34 anos, né? Estamos no nosso segundo mandato. Sou um vereador considerado o vereador mais produtivo da história de Sorocaba, com mais de 11 mil proposituras, né? Mais de 100 denúncias no Ministério Público, mais de 1.000 requerimentos de fiscalização. E a gente tem uma pauta muito voltada aí para a liberdade econômica, combate à corrupção, transparência, pró-empreendedorismo, né? E atuamos em todas as áreas aí da cidade, né? E graças a Deus, graças ao apoio das pessoas, fui o primeiro vereador eleito a não usar fundo eleitoral, passar de 10 mil votos, né? E também a gente é o terceiro vereador mais votado da história por conta de todo o trabalho realizado aí, graças ao apoio das pessoas, né? Muito bem. Ítalo, seria bom você chegar mais perto Claro. para poder o som sair melhor. Bom, muito bem. O motivo desta gravação é o convite que eu estou fazendo, que eu fiz a todos os vereadores de Sorocaba para darem o posicionamento deles sobre a administração da cidade. Mas, recentemente, nós tivemos um acontecimento fora do comum em Sorocaba, que foi o afastamento do prefeito da cidade. Então, juntando o primeiro tema, eu coloquei este outro também para ser abordado, porque é fundamental que os representantes públicos se manifestem sobre coisas que são totalmente ligadas ao trabalho que eles fazem. Eu vou aqui elencar alguns temas para ouvir a posição de Ítalo. Inicialmente, coleta seletiva. A coleta seletiva é sempre um problemão para as cidades. E o problema não é só Sorocaba. Todos os municípios têm problema. Eu não tenho conhecimento ainda de municípios que cuidem devidamente desse assunto. E numa época de COP30, meu Deus do céu, isso é fundamental. Eu queria a sua Sim. palavra, Ítalo, sobre esse problema em Sorocaba. Nós temos algumas cidades que são boas referências no Brasil, né? Nós temos a cidade de Porto Alegre, que é a cidade mais próxima daquilo que a gente chama de lixo zero. Porque, na verdade, não existe lixo, né? Existe resíduos sólidos e resíduos orgânicos, né? O resíduo sólido é aquilo que pode ser reciclado, né? Metais, papéis, plásticos, né? E orgânico, resto de alimentos, né? Então, temos ali em Porto Alegre algo muito próximo disso. Temos o maior número de reciclagem e compostagem, né? Em vários lugares do mundo, várias cidades, algumas inclusive brasileiras, já temos algumas referências aí de coleta seletiva, de reciclagem, e inclusive também a geração de energia, né? Algumas utilizam um material orgânico, né, para fazer biogás e produzir energia, algumas usam tanto o resíduo sólido quanto o orgânico para incinerar e produzir energia, embora eu não goste muito dessa última alternativa. Hoje, em Sorocaba, nós temos um grande problema, assim como a maior parte da cidade de Sorocaba, porque nós mandamos esses resíduos, essa riqueza, para o aterro, né? Sorocaba gasta em torno de 140 milhões de reais em subsídio, né, para manter aí a coleta de lixo. E manda todos esses resíduos para o aterro que fica na cidade de Niterói e as outras cidades da nossa região metropolitana também. Isso é um grande problema, porque eu acho que nós estamos perdendo dinheiro, porque poderia ou zerar essa conta, né, ou ter um subsídio muito menor ali, né, porque e essa sobra a gente poderia economizar em pelo menos uns 80 milhões de reais, né, que poderia ir para a saúde, ou até mesmo nós temos muitas pessoas que sobrevivem
de catar lixo, né, catar essas latinhas, etc., poderia usar esse recurso para subsidiar essas pessoas, para colocá-las em alguns programas sociais ou contratar elas para que elas tenham um bom emprego, né, não um subemprego, porque muitas estão ali, pegam ferro, pode pegar ferro ferrugem, pode pegar tétano, né, pegar a bactéria da Clostridium tetani, e várias outras doenças, né? Então, eu acredito que isso seria importante. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que é uma coisa que a gente defende, a gente sempre brigou, as pessoas que podem acompanhar nosso trabalho, existe todo ano a audiência pública que nós fazemos do Lixo Zero, faço parte do coletivo do Lixo Zero da cidade de Sorocaba, que visa acabar com essa questão dos aterros sanitários, dos aterros de lixo para a gente virar a chave aí para reciclagem, compostagem, deixar apenas a incineração, por exemplo, para resíduos médicos, alguns resíduos que precisam de fato, né, ser incinerados por questão de saúde pública, né, por exemplo, materiais contaminados, como o material hospitalar. Então, acredito muito na reciclagem, na compostagem. A gente tem vários exemplos. Sorocaba tem algumas referências também. Nós temos aí, temos o Felipe Pedrazi, por exemplo, um grande especialista, uma pessoa que inclusive ajudou a gente a fazer vários projetos de lei, né, que é um cara que tem uma formação internacional, professor universitário, e ele tem toda uma tecnologia de compostagem, inclusive alguns condomínios de Sorocaba e Votorantim, né, e da região, contrataram, por exemplo, o Felipe, e eles têm lixo zero, né? Eles pegam todo o lixo, eles fazem coleta seletiva, então as pessoas separam resíduo sólido e resíduo orgânico. Com o resíduo sólido, passa uma cooperativa que faz a reciclagem desse material sólido, e o orgânico o Felipe Pedraz pega para fazer compostagem, inclusive faz no próprio condomínio, não fica mau cheiro, e com o adubo que é produzido nesses próprios condomínios, eles fazem hortas com plantas nativas da Mata Atlântica e do Cerrado, que são espécies nativas da cidade de Sorocaba, e com frutas, né? Porque é muito raro, tem várias frutas que é da mata nativa e a gente não conhece, e aí os moradores do condomínio podem comer essas frutas, né? Então é muito legal, é um projeto muito bacana, e acredito muito que isso poderia ser replicado no poder público, né? Logicamente, a gente tem que dar, para ter viabilidade econômica, tem que ser em grande escala, tem que ter a coleta seletiva de maneira obrigatória. Existem alguns instrumentos que poderiam ser usados, como sacolas específicas, existem algumas lixeiras, para a cidade de Paulínia, até a cidade de Tuca do lado, tem uma tecnologia da lixeira chamada Stockholm. Ela que fica no subsolo, ela é muito interessante, porque ela não dá um mau cheiro, porque fica para baixo, né? Então, e ela tem sensor, então quando ela enche, o caminhão de lixo vem de uma maneira muito mais assertiva, né? Por exemplo, no caso, a gente tem os contêineres de lixo, e muitas vezes o lixo fica para fora, ou alguns catadores de reciclagem acabam até, infelizmente, jogando lixo no chão, né? Alguns animais acabam mexendo, então acaba também até criando um problema de segurança pública, porque alguns dependentes químicos, principalmente usuários de crack, que são os grandes responsáveis por furto e roubo, fingem que está catando reciclagem para roubar a residência de alguém, o comércio de alguém. Então, a gente tinha que refazer todo esse modelo da cidade de Sorocaba, e eu acredito muito nisso, e eu acredito que a gente tem que enfrentar, e existem alguns problemas, eu acredito, assim, não tenho como provar isso, mas eu tenho muita sensação da máfia do lixo impedir esse avanço, e a gente trabalha muito, a gente fez alguns projetos de lei nessa casa, e temos esperança de algum dia aprovar, a gente vem brigando para que a gente substitua esse modelo atual, que é extremamente difícil de fiscalizar, inclusive, né, de caminhões de lixo, pela coleta seletiva e a compostagem e reciclagem de todo o material, né, e apenas incineração daqueles materiais como hospitalar, etc. Embora os próprios hospitais, etc., eles são obrigados a contratar empresas específicas para esse fim. Né? Tá bom. Ícaro, um outro problema que existe, não é só em Sorocaba, porque em todos os municípios, é o problema dos comissionamentos na prefeitura. Ah, em especial, o comissionamento daqueles que não pertencem aos quadros efetivos dos municípios. Como é que você encara isso em relação a Sorocaba? Olha, eu tenho até um projeto de lei que proíbe nomeação
de parentes vereadores como comissionados, né? Uma coisa, uma prática que acontece muito, até uma espécie de nepotismo cruzado, né? A gente tem um trabalho nesse sentido. Eu acho que os cargos comissionados eles são importantes, né? Desde que eles sejam técnicos, não tem problema de ser político, porque eu acredito que às vezes tem que ser alinhado, às vezes com a ideologia do político, tem que estar alinhado com o plano de governo dele, com a política de Estado. O maior problema do Sorocaba e de várias cidades que muitas cidades, infelizmente, as nomeações não são técnicas, são nomeações meramente políticas, né? Para pagar campanha política de acordos, etc. E isso é um grande problema que muitas vezes você tem, às vezes, secretários, às vezes que não têm capacidade técnica, ele não tem a formação daquela pasta, daquela secretaria, e os diretores de áreas também. Né? Então, eu acho que, por exemplo, às vezes você vai pegar quadros que não tem, por exemplo, na educação, às vezes a pessoa não é formada em pedagogia, não tem essa formação, ou na saúde também não tem a formação, né? Não é formado, não é médico, não é enfermeiro, não tem uma pós-gestão hospitalar ou gestão da saúde, e não é professor de educação física ou de alguma área, né, ligada ali à saúde. Então, isso é um grande problema que temos em Sorocaba, no Brasil, né? E quando você tem nomeações técnicas, você vê bons resultados, né? A gente teve, por exemplo, a cidade de Jundiaí, pode ser que nem todos os quadros fossem técnicos, mas tivemos bons resultados lá. Tivemos políticas de Estado, porque muitos secretários, muitos diretores de área eram muito competentes. Temos o exemplo de Joinville, o prefeito é muito técnico, ali o secretariado, os diretores de área, né? Pode ser que nem todos, mas a gente sente que a maioria, e a gente vê os bons resultados dessas cidades, né? A gente vê um aproveitamento melhor, né? Então, eu acredito muito nisso. Eu acho que esses cargos de comissão são importantes. Eu também sempre votei contra a criação de mais cargos de comissão na cidade de Sorocaba. Acredito a gente tem que investir mais na informatização, né, para melhorar a gestão e tudo mais, e até mesmo para conter os gastos e também não aumentar essa questão aí de distribuição de cargos por questões políticas. Eu acredito muito em nomeações técnicas. Eu acho que isso é importante. Logicamente, eu acredito que é importante sim o cargo de comissão, como eu falei, né? Por exemplo, nós temos 4 assessores parlamentares aqui, e são pessoas que são extremamente técnicos. Tem um grande professor Geraldo, que é um grande economista, cidade de Sorocaba, foi secretário de desenvolvimento, ele que criou nos anos 80 o curso de economia na cidade de Sorocaba, né? Ele é formado em economia e direito pela USP, né? E também tem pós, foi professor universitário, formou vários alunos, né? Temos o Leandro também, Leandro Almeida, que é super capacitado, tem formação, tem formado em gestão financeira, tem pós em gestão pública e várias outras graduações e pós, né? O Diego também, Diego Ramos, trabalhou na Aramar, ele formado na FATEC, com pós na Facens, tem mestrado. Temos a Dani Moura, também, que é super qualificada, formada em administração, em gestão, com várias pós, né, e outras graduações. Então, assim, é uma equipe muito qualificada, mas, ao mesmo tempo, são pessoas da nossa confiança, pessoas que estão alinhadas com nossas ideias de liberdade, né, com o liberalismo, o conservadorismo, as ideias de direita que a gente defende, né? Então, acho que é importante, sim, ter um cargo de comissão, você ter o direito de nomear pessoas da sua confiança, mas desde que sejam técnicos, igual a nossa equipe, por exemplo. Certo. Outro detalhe que tem relação quase que direta com esse assunto de comissionamento, quase que direta. O prefeito, se não me falha a memória, há pouco tempo atrás, mandou para a Câmara um projeto de lei criando 140, 150, não me lembro exatamente como foi. Eu não sei se isso já foi transformado em lei. Eu queria Olhei, seu eu votei posicionamento. contra na época, né? Infelizmente foi aprovado, acho que virou um gasto grande para a prefeitura, eu acho que de 40 milhões especificamente esse projeto, né? Foram vários projetos ao longo, eu tô no segundo mandato, né? Então, entrei em 2021, são 5 anos aí. Durante 5 anos, se eu não me engano, foram 3 ou 4 vezes aí, criaram aí mais de 100 milhões de reais em cargo de comissão, um valor alto,
né, um valor bem significativo aí, mas nós votamos contra todos os projetos, a gente acredita que isso é um grande problema. A gente precisa investir hoje na cidade de Sorocaba na informatização, seja da saúde, de todos os setores, para melhorar a fiscalização, a transparência. Por exemplo, é um absurdo você precisar ir um BS na cidade de Sorocaba hoje para marcar uma consulta, não tem uma padronização, a gente fez até um requerimento de fiscalização, por exemplo, tem unidades aqui, por exemplo, Bairros do Morro, ela talvez uma quinta-feira do mês você marca a consulta. Algumas são todos os dias, determinado horário, uma terça-feira do mês, outra terça e quinta de toda semana. Então a gente tem até essa falta de padronização. Com a informatização, a pessoa pode marcar a consulta da sua casa de maneira muito transparente, vai inibir, por exemplo, a possibilidade de furar-fila, porque às vezes tem muita aquela questão de encaixe, fica na mão do servidor, e isso às vezes pode criar a possibilidade, né, de a gente já receber algumas denúncias, infelizmente não conseguimos comprovar, de servidores que tinham ligações políticas ali, de marcar consulta, etc. Infelizmente não tivemos provas cabais ali, né, então, infelizmente não conseguimos avançar nesse sentido, mas fizemos requerimentos, algumas denúncias, né, para o Ministério Público, mas infelizmente a gente não houve um avanço, né? Mas a informatização acabaria com essas possibilidades, essas brechas, né? Porque e assim o sistema seria muito mais dinâmico, né? Então, por exemplo, a pessoa poderia marcar consulta, o exame no dia que ela pode ir de fato, porque às vezes marca no dia que ela trabalha, no dia que é bem complicado para ela. Inclusive o ABTCismo na cidade de Sorocaba, né? A falta das pessoas em consultas e exames e até cirurgias, né, de 30% até 70%, dependendo da consulta, do exame, da cirurgia, porque às vezes marca no dia que a pessoa não pode ir, às vezes demora muito tempo, a pessoa esquece, né? Então o aplicativo seria importante para fazer esse manejamento, inclusive os próprios convênios médicos já fazem isso, o aplicativo fica avisando a pessoa, olha, falta uma semana, falta 3 dias, e a pessoa fala, eu não posso ir, automaticamente procuraria outra pessoa que possa ir naquele exame de consulta, não perderia dinheiro público, a gente perde muito dinheiro público assim, e também daria mais conforto para a pessoa marcar consulta de casa. Além disso, a gente acabaria, por exemplo, hoje na cidade de Sorocaba, a gente vive nos anos 70. Por que eu falo isso? Porque desde os anos 70 existe programação COBOL, é possível informatizar os processos, né? Ter os mainframes antigos. Hoje é muito mais barato a informatização, algo a gente está na era da inteligência artificial, que faz as coisas tudo sozinha, né? E a gente ainda, os processos administrativos da Prefeitura de Sorocaba são físicos. Então, quem vai na Prefeitura de Sorocaba vai ver o pessoal andando com aqueles carrinhos cheios de papel, cheio de pasta de processo administrativo da Prefeitura, que é uma vergonha. Então, eu acho que com a informatização a gente ia trazer mais transparência, traria um serviço público muito mais eficiente, né? Além disso, também a questão de transparência, combate à corrupção, e a necessidade de ter menos pessoas aí nessa questão de comissionados, etc., porque você conseguiria ter uma gestão. Inclusive, nós propomos até um projeto de lei aqui para criar inspirado na Albânia, né, uma secretária de combate à corrupção de inteligência artificial para que ela pudesse fiscalizar, etc., em todo o sistema, né, visando aí combater a corrupção, dando mais transparência. Muito bom. Hoje em dia, a gente debate muito sobre o tamanho do governo, isso em geral. E há uma tendência de os governos ficarem cada vez maiores. E esse aumento do governo das funções do governo, acaba resultando em problemas orçamentários e também Sim, em problemas de e eficiência. a gente tem um grande problema. Até o grande economista brasileiro, Roberto Campos, né, sempre falava disso. Né? A gente tem uma economia onde o governo que é um dinossauro, que não para de crescer. Né? O maior problema do Brasil é exatamente isso, os gastos públicos. Claro, a gente tem gestões municipais e estaduais que são referência, né? Mas, infelizmente, a maioria não é, né? E o que acontece? Os governos municipais, estaduais, federais aumentam muito os gastos, né? E extrapolam os gastos que eles fazem, aumentam os impostos, né? A gente tem, por exemplo, a questão, o imposto inflacionário, que eu acho que é o pior imposto que existe, porque ele é antidemocrático, né? Os outros impostos têm que passar, por exemplo, nos parlamentos, né? Seja nas câmaras municipais,
nas assembleias legislativas nos estados ou no Congresso Nacional, na questão na esfera federal. E o imposto inflacionário, não. O governo federal emite mais cédulas de papel, né, fazendo o dinheiro perder o seu valor, e o brasileiro fica mais pobre, porque o dinheiro também é baseado em oferta e procura, e aí criando vários problemas aí, né? A gente vê como nesses últimos anos, né, por exemplo, um quilo de frango, que antigamente se pagava R$ 3, alguns anos atrás se pagava R$ 3 o quilo, R$ 8 o quilo, hoje o quilo do frango aí, dependendo, tá batendo R$ 20 o quilo, né? Então, se vê um problema gigantesco, né, que a gente tem, né, cada vez mais os carrinhos, né, das pessoas. Hoje, você vai no carrinho, uma pessoa que ganha um salário mínimo tem muita dificuldade de fazer a compra do mês, né? Muitos, a gente tem até várias questões aí que mostram um reflexo disso muito negativo, o aumento do consumo de miojo, de macarrão instantâneo, né? O aumento de consumo de salsicha, né? Não é algo bom isso, é algo ruim porque as pessoas não estão tendo dinheiro para comprar mistura, né? Não estão tendo dinheiro para comprar carne, porque a carne está muito cara. E essas pessoas, que a maior parte da população brasileira, que ganha de 1 até 3 salários mínimos, ela está optando aí por refeições mais baratas, inclusive que faz mal para a saúde, né? Para ter uma misturinha ali. Então, porque o poder de compra brasileiro, a taxa Gini, né, que a gente tem, a taxa Gini do Brasil é muito ruim, né? Por exemplo, o per capita por dólar do Chile, ele é menor do que do brasileiro, né? Porém, o poder de compra do chileno é 4 vezes maior que o brasileiro, né? A gente vê isso, por exemplo, hoje um carro zero, né, um carro popular aí, tá mais de R$ 70 mil, né? Quase, assim, já é difícil de R$ 70 mil. A grande maioria está na casa de R$ 100 mil, né? Que dificulta, por exemplo, que a classe C e D, que a maior parte da população brasileira, por exemplo, consiga comprar um carro. O que é ruim também, porque você trava toda a indústria automobilística, a economia fica extremamente engessada, né? Você tem as casas, né? Você vê hoje como está caro você comprar uma casa, né? A questão de alguns anos atrás, 3, 4 anos atrás, você com R$ 120 mil, você comprava um apartamento, uma casa mais simples. Hoje, os imóveis mais baratos estão na casa de R$ 200 mil, né? Então, e o governo não faz repasse, né? A gente teve até um recentemente a questão do aumento aí do imposto de renda, mas é inferior a toda a inflação que teve, a diminuição de poder de compra, né? Então, na prática, cada vez mais os governos aumentam os impostos, né? Criam mais impostos, aumentam alíquotas e só prejudica o cidadão brasileiro. Bom, eu falei em inchaço dos governos, porque isso é o resultado de uma cultura. Todo mundo acha que o governo deve fazer tudo. É uma cultura ruim que vem no É muito Brasil, ruim, muito né? A ruim. gente tem, infelizmente, o Brasil tem desde aí com o golpe republicano que nós tivemos desde a época aí do Dom Pedro II, né? Que derrubou o imperador, né? Nós temos uma mentalidade positivista que veio e ela passa mesmo. Nós tivemos aí a questão por exemplo, a questão da malha ferroviária no Brasil ali. O maior avanço que nós tivemos na época do Dom Pedro II foi através do Visconde de Mauá, né, do Irineu Evangelista de Souza, que construiu mais de 10 mil quilômetros de malha ferroviária com iniciativa privada, mas o próprio governo até acabou atrapalhando ele. E o momento histórico que a gente mais avançou, por exemplo, malha ferroviária foi durante a gestão do presidente Campos Salles. Ele falava que a iniciativa pública atrapalhava a iniciativa privada, ela era muito mais eficiente, né? E ele estava correto disso. Foi quando surgiu, por exemplo, a Sorocabana, que beneficiou a nossa região. E nesse período dele avançou mais de 20 mil quilômetros de malha ferroviária. A gente bateu 30 mil quilômetros de malha ferroviária durante essa gestão dele. Foi extremamente importante para o processo aí de exportações do Brasil, seja
de café, de algodão, no caso de Sorocaba de algodão, né, e cidades da região como Itu de café. Então foi muito importante esse período, né, de mais liberdade econômica, né. O governo brasileiro sempre atrapalhou muito a economia brasileira, né. Por exemplo, o próprio Nordeste, porque, por exemplo, o processo nosso de industrialização do Brasil começa na década de 30 do século 29, do século 20, né, com um processo de substituição de importações logo que tem a quebra da Bolsa de Valores de Nova York e países como os Estados Unidos param de importar café brasileiro, quebrando ali essa monocultura que nós tínhamos aqui, e muitas pessoas que eram do café, que tinham dinheiro, e também com a chegada de imigrantes, sejam italianos, japoneses, árabes, né, ou italianos e alemães, começam a montar pequenas indústrias, né? A gente tem um caso daqui da família Matarazzo, que a família italiana que chega em Sorocaba, começa com uma fábrica de banha de porco e depois começa a criar um baita império, né? O Matarazzo se torna até o terceiro, o quinto mais rico do mundo naquele período, né? E ajuda nesse processo de industrialização, né? Que só aconteceu nesse período aí, mas poderia ter acontecido antes, porque eu estou contando isso. No Nordeste, que é uma das regiões mais pobres do Brasil, nós tivemos a história do Coronel Gouveia, que foi um grande empreendedor brasileiro. Ele era cobrador de ônibus, ele começou a ganhar dinheiro vendendo couro de cabra e principalmente exportar isso para os Estados Unidos, né? E conseguiu, por exemplo, criar um mercado, uma estrutura, parece que de autosserve, algo que a gente só ia ver nos anos 30, 50, com o Grupo Pão de Açúcar. Ele antecipou e conseguia vender mais barato. E depois ele deslumbrou, né, a plantação no sertão, perto do Rio São Francisco, de algodão, e importou da Inglaterra máquinas para produzir tecidos, né, da indústria têxtil, né, e infelizmente ele foi muito prejudicado. Inclusive recomendo que todos possam assistir o vídeo do filme dele. Foi feito o filme dele, está disponível no YouTube, se colocar lá Coronel Gouveia, e é baseado na história dele, é real. Ele queria construir uma usina hidrelétrica no Rio São Francisco para manter a indústria dele. Ele queria fazer isso com a ajuda de capital americano, e infelizmente o governo impediu, com a justificativa de soberania nacional, que podia ter capital estrangeiro. Depois ele queria construir uma usina menor, apenas para tocar a indústria dele, a cidade dele. Lembrando que nessa região do Coronel Gouveia, a maior parte das pessoas viviam de agricultura de subsistência. A grande maioria era praticamente trabalho escravo, porque eles trabalhavam em troca de comida, né? E o Coronel Gouveia, quando ele começa ali essa indústria têxtil, ele cria pessoas que moravam em casa de sapé, de barro, que não tinham viviam em condições precárias. Eu falo isso até para o meu avô, que morreu de doença de barbeiro porque morava numa casa de sapé, aqui de Minas Gerais, né? Então, essas pessoas tinham essas condições extremamente precárias, e com o Coronel Gouveia, esse processo de industrialização que ele vai realizar, porque mesmo sem apoio do governo contra ele cria uma hidrelétrica irregular, uma pequena hidrelétrica, pelo menos para manter a indústria dele, e ele constrói uma vila operária, né, casas dignas, né, de alvenaria, e ele cria uma classe média, pessoas que viviam, que mal tinham o que comer, começam a ganhar um salário razoável, começam a ter acesso à educação, porque ele colocou escola bancada por ele, para os alunos dos operários, para os filhos dos operários, né, que eram alunos dessas escolas. Ele começa a dar médico, criar cinema, áreas de lazer, né, e infelizmente ele começou a ser perseguido por coronéis ali da região ali do Nordeste, porque ele roubou essa mão de obra escrava. Ele acabou com essas mãos de obra escrava, dando emprego digno e construindo um império É, industrial. Então ele acaba sendo assassinado por esses coronéis que eram contra o desenvolvimento brasileiro. Inclusive compram os maquinários, depois que matam ele, acabam destruindo, né, o maquinário dele, jogam no Rio São Francisco, acabam com a indústria dele, é. né? E essa industrialização, que poderia ter conseguido ali no início do século XX, precedendo, por exemplo, a industrialização da substituição de importações, acabou sendo prejudicada. Ah, me diga uma coisa, objetivamente, o que você acha do que foi criado em Sorocaba?
um hospital público veterinário. Olha, eu já encaminhamos munícipes lá, foram atendidos e tudo mais, mas assim, na prática o serviço é precário. Eu acho que o animal ele merece um atendimento. Tem muitas pessoas que não têm condições, são filhos de Deus, mas eu acredito que a gente precisa estruturar melhor. Eu acho que dá para manter um hospital veterinário, mas a gente precisaria ter um foco em resolver primeiro o problema da saúde humana, que eu acho que morre muita gente aqui. Eu acho que a gente tem um orçamento grande de R$ 700 milhões na saúde, né? E eu acho que isso seria importante para que a gente pudesse ter uma estrutura melhor, né? E, infelizmente, a gente não tem investimentos na saúde básica, isso acaba, você gasta muito dinheiro com PH e PA, e isso é um grande problema. Então, dito isso, eu acredito que a gente precisaria reestruturar a saúde humana. Eu acho que, inclusive, também foi um erro construir um hospital, né, veterinário, porque você poderia fazer convênio. Tem algumas entidades que já existem em Sorocaba, que são muitas vezes mantidas por doações, pela própria iniciativa privada. Por exemplo, você tem a ATAM, tem a Espaço, né, Espaço e outras entidades aí que ofertam esse serviço e se fizesse convênio, acredito que seria muito mais barato do que isso. Porque o grande problema não é construir prédio, o problema é o dinheiro para manter, né? A gente teve várias políticas de Sorocaba que foram muito disso, né? É, Por exemplo, os Sabe Tudos, né? Hoje, alguns voltaram com o programa do Conecta, né? Mas a grande maioria dos Sabe Tudos Sorocaba estão fechados, né? Viraram lixo. Então, o problema não é construir prédio, o problema é ter uma política de Estado, não políticas de governo, que pense em médio e longo prazo para manter essas operações. Porque o problema é o custeio, não é o investimento para construir. O problema é manter aquilo ali com o veterinário, com a estrutura. muito Então, bem. eu acho Nós que é estamos isso. chegando ao final do nosso papo. E eu gostaria, para encerrar, que você desse seu posicionamento em relação ao que aconteceu com o prefeito Manga. Olha, eu acredito que o afastamento dele deve ter sido muito bem embasado pela Polícia Federal e pelo Ministério Público, né? Tem várias evidências aí. Lógico que eu não vou falar em provas ainda, porque não tem trânsito julgado, poderia ser processado por isso, né? A gente teve até um vereador aqui que tomou um processo aí e pode pegar 2 anos aí de cadeia por calúnia e difamação. Então, temos que tomar alguns cuidados, mas acho que foi feito um trabalho importante, né? Nós, durante o nosso mandato, sempre tivemos uma boa relação com o governo municipal, mas nunca fui da base, sempre fui independente. E sou o vereador que mais fiscalizou o executivo, são mais de 1.000 requerimentos de fiscalização, mais 100 denúncias do Ministério Público, e uma dessas denúncias virou um inquérito civil, foi constatado superfaturamento de 150%. Nós fizemos um requerimento, por exemplo, que derrubou um edital de R$ 8 milhões de sondas Big que eram sondas que custavam aí em torno de R$ 100, R$ 200 e iam ser compradas em torno de mil e poucos. E várias outras fiscalizações nossas, denúncias. Então, a gente acredita na seriedade do trabalho da Polícia Federal e do Ministério Público. A gente está trabalhando aqui, fazendo as fiscalizações através de requerimentos e denúncias, né? Em várias outras áreas. A gente está, por exemplo, atualmente eu estou investigando as medidas compensatórias, indicadoras, né? A gente está fazendo um trabalho, fiz um requerimento com mais de 1.000 perguntas e a gente vem trabalhando, né? E outras áreas da saúde, da educação, a gente pegou, por exemplo, o requerimento que nós fizemos, que constatou, por exemplo, que uma mesa digital que custava R$ 12 mil no Mercado Livre foi comprada a R$ 23 mil, a 3 milhões dispensou licitação, inclusive o Tribunal de Contas apontou isso e nós que tínhamos levantado essa bola lá atrás, né? A gente fizemos a denúncia através do nosso requerimento, que foi destaque no Jornal Cruzeiro do Sul, Muito bem. no Portal Porquê, em outros jornais. Então, eu Certo. acho que assim, acho que eu não posso antecipar, porque não tem trânsito julgado, não dá para condenar ninguém assim, até como eu falei, por precaução jurídica, mas eu acredito aí no trabalho do Ministério Público, da Polícia Federal, e a gente continua fazendo nosso trabalho aqui. Muito bem. Ítalo, eu quero agradecer a sua participação.
Isso enriquece muito o meu trabalho. Você tem 30 segundos para o encerramento. Queria agradecer ao Jornal Acorda Brasil pela oportunidade, né, na entrevista. Fiquei muito feliz pelo convite. E me coloco à disposição de todos que quiserem conhecer nosso trabalho. Nós temos nossas redes sociais, o Instagram e o Facebook, que é Ítalo Moreira SP, tudo junto. Né? Nosso WhatsApp é o 15 981 15 5768. Vou repetir aqui, é 15 981 15 5768. Nosso gabinete aqui na Câmara é o gabinete 05, as pessoas também podem vir aqui trazer suas ideias, denúncias, críticas. Também atendemos um comitê nosso, que fica na Avenida de Bartolufo, número 395, toda sexta-feira, das 9 da manhã às 5 da tarde. Também a gente atende lá. Então, estamos aqui à disposição para atender a todos, apresentar nosso trabalho, ouvir ideias, captar denúncias para a gente poder trabalhar em cima. A gente está aqui para servir o povo de Sorocaba da melhor maneira possível, da nossa região também. A gente acaba Muito pegando bem, várias demandas aí. muito bem. Mais uma vez, muito obrigado. E eu agradeço àqueles que nos estão assistindo. Até a próxima. Até a todos. Deus abençoe. Obrigado.